Deadly germs are creeping over the earth, killing every human in their path. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, na medida do possível. Segue aí mais um vídeo tratando de um assunto babadeiro, agora no segundo reinado. É bom lembrar que o Brasil Império é dividido em 3 períodos: primeiro reinado, regência e segundo reinado. No segundo reinado, ocorreram várias transformações socioculturais políticas, e uma das primeiras que marcou, que a gente diz que abriu caminho para a crise na monarquia, foi a Guerra do Paraguai. Em 2020 se comemorou 150 anos do fim dessa guerra, que é reconhecida como a maior guerra na América Latina no século XIX, só para vocês verem o quanto que é babadeiro. Então, nessa videoaula, a gente vai tratar desse assunto em específico, evidentemente dialogando com alguns aspectos políticos e econômicos importantes para a gente entender as decisões tomadas no decorrer desse conflito. Bacana? Então vamos lá. Como qualquer acontecimento histórico, ele pode ser narrado, pode ser entendido, compreendido sob várias vertentes historiográficas. Aqui eu apresento para vocês 3 formas de apresentar e entender a Guerra do Paraguai. A primeira teoria que elaborou uma narrativa sobre o conflito foi a teoria tradicional ou a teoria patriótica. O que isso significa? Significa que a narrativa desenvolvida ela vai ser construída através de grandes feitos dos militares envolvidos na guerra. Não é à toa que a gente vai ter os heróis da Guerra do Paraguai, que muito fortemente são lembrados nas Forças Armadas dos países envolvidos no conflito. E esse tipo de narrativa vai construir uma lógica dicotômica entre o bem versus o mal, entre o herói versus o vilão, entre o nacionalista defensor da pátria, entre o inimigo externo. Então, esse tipo de lógica, ela vai estar permeando a narrativa da teoria tradicionalista. Qual o problema? Ela não abrange outras características e aspectos importantes para a gente entender a complexidade desse conflito. Ela só fica nesse tipo de construção narrativa, que não deixa de ter a sua importância, mas ela fica muito limitada devido a essa lógica dicotômica. A outra forma de se desenvolver a narrativa sobre a guerra foi a teoria revisionista, que vai o quê? Vai jogar fora o que a tradicional fez? Não, ela vai revisitar, vai pegar e vai extrair daí o que é relevante, o que é significante, mas ao mesmo tempo vai questionar uma série de visões patrióticas e construções ditas pejorativas, preconceituosas, típicas da historiografia tradicional. Eles vão optar pelo quê? Eles vão construir, o objetivo é esse, construir uma crítica social abordando principalmente, e aí eu pego a teoria revisionista brasileira, apontando os abusos do exército brasileiro. Por quê? Na primeira fase, ou seja, na teoria tradicional, ocorreu o desenvolvimento de uma tese de que o Brasil foi o grande herói da guerra, por vencer a guerra, e aí vai construir a narrativa pelos feitos dos seus militares, como o Duque de Caxias, que na época era marquês, enfim. E deixa de lado, justamente por ser uma narrativa limitada, deixa de lado a atuação abusiva do exército brasileiro nessa guerra. E isso vai ser muito criticado nas historiografias dos outros países, principalmente Paraguai. Então, nesse segundo momento teórico, historiográfico, os historiadores brasileiros eles vão meio que fazer essa autocrítica do conflito, coisa que não aconteceu nos teóricos tradicionalistas. E aí o interessante abordar é que nesse momento o foco da análise dele vai partir da atuação distante, porém estava presente, imperialista da Inglaterra. Porque a Inglaterra, eles vão concluir, vai ser a principal causadora do conflito. Por quê? Porque, de acordo com os estudos que eles vão desenvolver, a Inglaterra tinha interesse na região da Bacia do Prata, e ter um conflito entre os países dessa região significa enfraquecê-los. E significa que a Inglaterra estaria lá, disponível para ajudá-los de uma certa forma,
com um empréstimo, com fornecimento bélico, e isso vai acontecer, e de fato vai acontecer. É por isso que eles vão argumentar que o conflito todo, quem saiu vitorioso não foi nem a Tríplice Aliança que venceu a guerra, foi a Inglaterra, que, no final das contas, conseguiu introduzir mais ainda no mercado dos países da Bacia do Prata, e bem como tornar esses países dependentes econômicos da Inglaterra, até porque eles vão pegar dinheiro emprestado nos bancos ingleses, e isso vai acumulando e vai crescendo a dívida externa desses países. Só que, por outro lado, vai ter a terceira vertente historiográfica que vai fazer a mesma coisa que os revisionistas. Vai lá atrás, nos tradicionais, nos patriotas, lá nos revisionistas, e vai fazer o quê? Vai pegar as melhores contribuições deles e vai falar assim, o que podemos agregar, o que podemos acolher e o que podemos criticar. É para isso que serve a história, enquanto ciência. Não é para você endeusar feitos, é você compreender os feitos, e a compreensão ela pode ser múltipla, e aqui é o melhor exemplo. Eu estou mostrando para vocês 3 formas de se entender a guerra. E a última que eu apresento para vocês é uma forma de se entender a guerra para além de uma questão patriótica, para além de uma questão de atuação imperialista da Inglaterra. Eles estão entendendo aqui, nesse terceiro momento, as questões regionalistas também têm que estar em volta nessa construção narrativa. Eles não vão deixar de lado os interesses da Inglaterra. De fato, a Inglaterra tem interesse na região da Bacia do Prata. Eles não vão negligenciar isso, mas eles vão aglutinar a crítica social justamente os interesses dos países envolvidos na guerra, coisa que os revisionistas deixaram de lado, e na teoria tradicional patriótica muito menos se falou, por conta de uma narrativa de herói versus vilão. Então aqui eles vão apresentar 4 tópicos importantes para a construção da narrativa sobre esse ponto de vista. O primeiro deles, eles vão contrapor as pretensões expansionistas dos países que participaram da guerra. E quais foram os países? Vão lá? Paraguai, claro, Guerra do Paraguai, né, queridos? Uruguai, Argentina e Brasil. Todos eles tinham pretensões expansionistas. Qual é o problema disso? É que você vai infiltrar em território que não é teu. Por isso que vai ter uma tensão entre expandir territorialmente e as demarcações de fronteiras já estabelecidas. Boa parte dessas fronteiras foram recém-estabelecidas. E muitos dos governos que vão surgindo nesses países recém-independentes, na condição de colônia, eles estão interessados em expandir. E entre eles, quem tem mais anseio expansionista é o Império Brasileiro. Então, o expansionismo do lado, digamos assim, português com certeza, existe desde o período colonial. Quando vem a independência do Brasil, os anseios do Império, além de manter a unidade territorial, não é à toa que o Brasil vai ser o único país na América que antes era colônia, agora é um país independente, a optar por um regime monárquico, porque todos os outros vão optar por um regime republicano. Qual é a lógica deles? Vamos manter a unidade do território, não queremos perder nenhuma faixa de terra. Leve isso com vocês na alma, presta atenção no que eu vou falar. Terra é poder. Você perder terra é perder poder. Você perder poder é você perder dinheiro. E é coisa que um país recém-independente não quer. Além dessa questão de expansão territorial e de demarcação de fronteira, tem uma questão econômica. Por que é países do Prata? O Prata é um rio. E lembre-se, século XIX é o século da industrialização. Nas regiões da América Latina, ela vai chegar de forma tardia e lenta. E muitas vezes ela vai ser sabotada, como aconteceu no segundo reinado, na Era Mauá. E aí o que vai acontecer? São países que vão depender exclusivamente para transportar suas mercadorias, seja por rios, como o Prata, como o Paraná, como o Paraguai, como o Amazonas, como o Rio São Francisco e vários outros rios de várias regiões importantes desses países,
E aonde não há incidências desses rios, eles vão transportar suas mercadorias usando mula, carroça. E isso não é nada produtivo, tendo em vista que em pleno século XIX, a ferrovia é o meio de transporte muito mais rápido, pense na época, para se transportar mercadorias do interior de uma província, de um estado, para o litoral para exportação através dos navios para parceiros políticos e econômicos desses países. Se eu tenho um rio plano, navegável, eu vou usá-lo para transportar minhas riquezas, para transportar as minhas mercadorias. Então, esses 4 países, eles vão usar a Bacia do Prata. Qual é o problema disso? É que vai ter treta, mano. Vai ter treta entre esses países para usarem essa região do Prata. Depois a gente entende isso. Além dessa questão econômica de usar a Bacia do Prata para fluxo de comércio, a gente vai ter uma lógica de política protecionista. Isso é muito típico. A gente vai ter, governos latino-americanos, uma série de políticas que, volta e meia, vão ser políticas protecionistas e outras vezes vão ser políticas do livre-cambismo. O que isso significa? Dependendo das circunstâncias, os governos vão optar por promover leis protecionistas, ou seja, taxar mercadorias estrangeiras para que essas mercadorias, ao entrar no mercado interno, se tornem mais caras e aí a população consuma o que é produzido nacionalmente. Só que dependendo da mercadoria, dependendo do contexto econômico e político do país no momento, não é muito legal ter esse tipo de política protecionista. Aí eles vão optar pelo livre-cambismo, baixar as taxas ou até mesmo eliminar as taxas sobre as importações. Isso vai fazer com que muitas mercadorias estrangeiras entrem no território nacional e sejam consumidas. Qual é o problema disso? Por serem mercadorias estrangeiras, boa parte desse dinheiro vai sair do território, vai para o país de origem. Então, isso vai acontecer em todos os países da América Latina, acontecendo no Brasil, principalmente na era Mauá, ou seja, vai retornar a dependência ao capital estrangeiro. Isso é importante para a gente entender que todos eles, de alguma forma, eles estão tentando se inovar e, ao mesmo tempo, eles percebem essa necessidade criada pelo sistema de, literalmente, de pegar empréstimo, de depender do capital estrangeiro por déficit econômico interno. Essa teoria historiográfica, ela abrange muito mais aspectos do que a revisionista, do que a tradicionalista. E ela amplia o horizonte de explicação do que vai levar à guerra, por que a guerra vai demorar tanto tempo e o desfecho dessa guerra, para a gente entendê-la da melhor forma possível. Beleza? Então vamos seguir. Muito bem, antes de falar da guerra em si, é bom a gente lembrar como estava o Paraguai antes da guerra, para a gente depois entender como fica o Paraguai depois da guerra. Antes da guerra, o Paraguai, assim como países latino-americanos, era um país agrícola, ou seja, uma grande fazenda para o mundo. O que vai acontecer? Assim como todos os países latinos no século XIX que conseguiram sua independência, eles paulatinamente vão desenvolver a indústria nacional. E no caso do Paraguai, a indústria bélica vai ser fortemente estimulada, até para fins de proteção do território. Afinal de contas, a gente está falando do século XIX e está falando da formação de fronteiras. E formação de fronteira não é assim, querido, eu quero essa parte do território para mim e essa outra fica para você, beleza? Beleza, não é assim. Toda movimentação de fronteira gera conflitos. E isso significa que era necessário ter uma máquina bélica boa. No governo de Solano Lopes, que é o presidente que vai estar à frente da Guerra do Paraguai, ele vai intensificar o desenvolvimento da indústria bélica. Não é à toa, irmãos e irmãs, que no início da Guerra do Paraguai, quem é que tinha o melhor exército? Quem é que tinha as forças armadas melhor organizadas dos 4 países envolvidos diretamente na guerra? Paraguai, por conta desse histórico de desenvolvimento industrial bélico, que vai ser intensificado por Lopes. E aí, quando Lopes assume em 1862, ele vai manter essa lógica e vai intensificar uma economia nacionalista.
Lembre-se que no século XIX, boa parte desses países estão desenvolvendo seu senso de nação, seu senso de patriotismo. O uso do discurso nacionalista vai estar muito presente em todos os governos latino-americanos. Isso significa que os governos paraguaios, ao longo da sua história, eles vão optar por políticas protecionistas, porque políticas protecionistas são uma forma de política econômica nacionalista, porque você vai taxar as mercadorias externas para fomentar a industrialização, a manufatura nacional. A política externa de Solano Lopes, e isso é interessante para vocês entenderem as tretas da guerra, presta atenção, foca em mim, ele vai começar a apoiar partidos políticos ou grupos políticos na Argentina e no Uruguai que têm, como posso dizer, coincidências ideológicas ou até mesmo coincidências com interesses políticos e econômicos de Solano. O Paraguai é o único país que entrou no conflito que não tem litoral. Isso é importante, gente. O Paraguai não tem portos para serem pontos de escoamento da sua produção para os seus parceiros econômicos. Então, é necessário que ele estabeleça as relações políticas e econômicas com os seus vizinhos que tenham litorais. E é por isso que alguns grupos políticos argentinos e uruguaios vão ser apoiados por Solano Lopes, porque Solano Lopes precisa de acesso aos portos argentinos e uruguaios. E aí, quem são esses grupos? No Uruguai, quem eram? Os blancos, e na Argentina seriam os federalistas, que é a oposição do presidente na época, que era o Bartolomeu Mitres. Então, vocês entendendo essa política externa de aliança com partidos, que todos esses partidos, tanto os blancos quanto os federalistas, eles tinham opositores, e esses opositores tinham como parceiro político e diplomático o Império Brasileiro, vocês entendem as razões regionalistas para o estopim da guerra, para além dos interesses imperialistas da Inglaterra. A Inglaterra está lá longe tomando chá. Muito bem. A Guerra do Paraguai, ela vai ser um desdobramento de tensões políticas e bélicas que estão ocorrendo no Uruguai. O Uruguai, nesse momento, que antecede o início da Guerra do Paraguai, está numa treta civil, ou seja, uma guerra civil. Historicamente, a formação dos partidos na América Latina, ela é dicotômica. A gente tem basicamente dois. Não significa que vai ser sempre assim, não. Mas geralmente são dois partidos, um partido mais conservador e um partido mais liberal. Um partido que opta pelo discurso unitarista e um partido que opta pelo discurso federalista. O que isso significa? Um partido conservador unitarista significa que ele quer o controle unitário do país através da capital do seu país. O partido federalista, com um discurso mais federalista, ele tem um discurso de autonomia das províncias ou dos estados desse país. Cada província, cada estado tinha que ter autonomia administrativa, política e econômica para governar. Todos eles estariam sob a mesma bandeira, fariam parte da mesma federação. Então, existem diferenças estratégicas, não existem diferenças ideológicas. A princípio é isso que vai acontecer, porque ambos os partidos que vão se desenvolvendo, eles representam uma elite. Se a gente for ver os processos de independência na América Latina, boa parte dos processos de independência foram feitos pelas elites crioulas. Quem eram as elites crioulas? Quem era já elite no período colonial? Donos de terra, comerciantes, traficantes de escravos. Então, essa galera se mantém enquanto elite depois do processo de independência. A diferença é que uns optam pelo federalismo e outros optam pelo unitarismo. Isso vai acontecer no Brasil também. Posteriormente, vai ter o desenvolvimento do pluripartidarismo, até porque os grupos políticos eles vão estar influenciados por outras vertentes ideológicas que estão pulsando no século XIX na Europa. Depois a gente fala disso. O Uruguai é uma região que sofre influência, intervenção de vários países ao seu redor, principalmente a Argentina e o Brasil. Desde a independência do Uruguai, né?
Isso é importante reforçar. Então, todos os países vizinhos do Império Brasileiro, eles tinham um discurso de oposição aos interesses expansionistas e econômicos do Brasil. Até porque o Brasil, ele é o do contra, e vice-versa. E essa tensão política regional é muito interessante para a gente entender os babados na América Latina, beleza? Então, para a gente entender a Guerra Civil Uruguaia, a gente tem que entender a rivalidade entre os dois partidos uruguaios. De um lado, os federalistas, de outro lado, os unitaristas. Ambos disputavam pelo poder. Os federalistas, eles tinham uma relação muito boa com o Império Brasileiro, enquanto que os unitaristas, eles tinham uma parceria legal com os paraguaios. Desde a independência da região do Uruguai, existiam brasileiros vivendo no território, que não queriam sair do território porque tinham bens, ou seja, tinham terras no interior da região da Cisplatina, que não queriam sair da região. Bacana, ficaram lá e o Uruguai se tornou independente. Boa parte desses brasileiros que ficaram na região do Uruguai, eles vão desenvolver a criação do gado. Posteriormente, eles vão vender para o Império Brasileiro. O que vai acontecer? Em 1861, o Uruguai está sob o domínio do Partido Unitário, os blancos, e os blancos decidem criar uma taxa de imposto que antes não tinha sobre o gado. Ou seja, eles vão taxar a exportação de gado para o Brasil. E, além disso, eles vão impedir que os gaúchos, ou seja, os fazendeiros, usem mão de obra escrava em terras uruguaias. No Uruguai não, irmão. Tu não tá no Brasil. Então, essa série de modificações que o Partido Unitário Uruguai está fazendo vai atingir o bolso, presta atenção, dos proprietários de terra brasileiros no Uruguai. E aí eles vão fazer o quê? Se queixar com o Império Brasileiro. Vão levar a queixa dele para o Parlamento Brasileiro e, consequentemente, vai chegar no ouvido do imperador. Qual foi a solução encontrada pelo Império Brasileiro? Chamar um antigo parceiro político, que era líder do Partido Colorado, ou seja, do Partido Federalista Uruguai, que era Venâncio Flores, e vai falar assim, mano, normaliza aí a situação dos brasileiros na sua região. Qual é o problema? Flores, na época, ele estava em exílio na Argentina. E ele só vai regressar ao Uruguai para tentar retirar os blancos do poder. O que significa tentar retirar os blancos do poder? Iniciar uma guerra civil. Por isso que em 1863, Venâncio Flores volta para o Uruguai e começa uma guerra civil para retirar os blancos do poder, para se colocar novamente sobre a liderança do Uruguai e assim retornar os interesses do Brasil no país. Ou seja, parar de taxar a importação do gado e muito menos encher o saco dos brasileiros da região que usam mão de obra escrava. O que vai acontecer? Essa guerra vai aumentando, não vai ter no fim. E aí o Brasil fala assim, mano, o que a gente fez? Infelizmente, toda guerra civil, ela não tem uma data exata para terminar. Ela começa. Agora, para terminar, é um problema. Vai se intensificar durante a guerra o roubo de gado nas terras de brasileiros. Vai se intensificar a insatisfação dos fazendeiros brasileiros na região e eles vão falar assim para o Império Brasileiro, ajuda a gente, porque estamos sofrendo assaltos, estão sofrendo violência. O governo uruguaio não está fazendo nada porque estão em guerra civil. Acode aqui. Em 1864, o Brasil vai enviar um diplomata, um representante diplomata para o Uruguai para ver se ameniza a violência que estão sofrendo os cidadãos brasileiros na região do Uruguai, principalmente aqueles ligados à criação do gado. Nada se resolve, evidentemente. E aí o Brasil apela posteriormente a uma aliança com a Argentina para ver se ameniza a situação no Uruguai, com o auxílio de quem é que está tomando chá lá de longe e depois aparece do nada? A Inglaterra, tentando mediar o fim da guerra civil no Uruguai, porque não era de interesse de nenhum que essa guerra continuasse. E não há acordo. A treta continua. E a gente está falando de 1864. Como a diplomacia não deu certo,
O Brasil levou um representante, pediu ajuda da Argentina e da Inglaterra. Não deu certo fazer a hora do chá e debater. O que o Brasil vai fazer? Em agosto de 1864, ele ameaça. A gente vai interferir militarmente, caso o governo não puna os responsáveis pela violência contra os brasileiros na região. Beleza? Quem aparece no conflito? Paraguai. Paraguai manda uma carta para diplomatas brasileiros falando assim: não se metam no Uruguai. Não façam nenhum tipo de invasão ao território do Uruguai. Por quê? Porque Solano Lopes era parceiro e apoiava o governo dos blancos. Porque dentro do período que o Uruguai estava sob domínio dos blancos, os paraguaios tinham acesso aos portos uruguaios. E aí o que acontece? Inevitavelmente, as relações diplomáticas entre Brasil e Uruguai vão ser rompidas, e isso vai levar com que, no início de setembro de 1864, tropas brasileiras invadam o território uruguaio com apoio de quem? Das tropas sob a liderança de Venâncio Flores. Qual era o objetivo dessa interferência militar? Restabelecer os colorados no poder, para que assim, por meio desse governo provisório, haja o atendimento dos interesses brasileiros na região. Essa interferência do Império Brasileiro no conflito civil uruguai vai ser o pontapé inicial para a Guerra do Paraguai. Por quê? Logo depois da invasão brasileira no território uruguaio, o que o Paraguai vai fazer? Ele vai apreender um navio brasileiro que estava indo para Mato Grosso usando o rio Paraguai. Mesmo sendo um navio mercantil, não era um navio de guerra, Solano Lopes temia que existiam armas escondidas nos seus porões. Essa é a justificativa de ter apreendido um navio mercantil brasileiro. Mas há quem diga que ele fez isso só de toma lá da cá, você invadiu o Uruguai, eu estou tomando algo que é seu também. Depois que ele faz a apreensão do navio brasileiro, ele começa a invadir quem? Dourados. Fica na região, nesse momento, pertencente ao território do Mato Grosso. Depois que Solano Lopes invade Dourados, a gente vai ter uma série de eventos sucessivos, tanto de um lado, tanto de outro, que vai levar ao processo do início da Guerra do Paraguai. Ele quer invadir a região do Rio Grande do Sul. Qual é o problema dele tentar invadir a região do Rio Grande do Sul? As tropas paraguaias, para invadir essa região, ela tem que passar por território argentino, conforme o mapa apresenta. O governo argentino, que está quietinho, na boa, vai falar assim: não vai entrar, não. Bartolomeu Mitres, que era presidente da Argentina, que era líder do partido de oposição, do grupo político que Solano Lopes defendia na Argentina, vai falar assim: não vou deixar essas tropas invadirem o meu território para vocês invadirem o Brasil. Aí o que Solano Lopes fala? Declara a guerra à Argentina. E dentro desse cenário de expansão territorial paraguaia, o que vai acontecer? O Império Brasileiro vai recorrer à diplomacia de guerra. Ele vai chamar para o canto a Argentina e o Uruguai para assinarem um tratado para os países dessa região fornecer recursos para lutar contra quem? Contra o Paraguai. Em nenhum momento, Solano Lopes pressupôs a união dos 3 países contra o Paraguai. Dentro da cabecinha dele, acredito que ele pensaria que seria uma guerra de 2 em 2, né? Brasil, Argentina de um lado, Paraguai e Uruguai de outro. Por quê? O governo que estava liderando o Uruguai era o governo dos blancos, que o Paraguai defendia, apoiava política e economicamente esse governo, que era legítimo. Quem estava querendo fazer golpe era o Venâncio Flores, com o apoio do Império Brasileiro. Me poupe. E aí, dentro da cabeça de Solano Lopes, o Uruguai ia ficar do lado deles. Só que no tratado, o Uruguai optou por assinar e estabelecer a Tríplice Aliança, que vai ser uma guerra, por isso que essa guerra ela é totalmente desequilibrada, entre 3 países contra um. Brasil,
Argentina, Uruguai contra o Paraguai. Mano, não precisa nem ser jogador de xadrez, expert, para entender que isso vai ser uma cilada para o Paraguai. Imagina Solano Lopes recebendo a notícia que o Uruguai vai guerrear contra o Paraguai. Aí você fala assim, pronto, danou-se, vai se juntar poder bélico de 3 países, é claro que o Uruguai vai perder. Só que vocês se lembrem, como eu falei, anteriormente à guerra, o Paraguai estava fomentando qual indústria? A indústria bélica. Então, qual é o exército mais bem preparado para um conflito? O Paraguai. E aí você imagine a situação do Brasil de entrar numa guerra sem preparo bélico suficiente, sem ter uma porcentagem nem que seja um pouco superior do Paraguai. O Paraguai é um cocôzinho, se você pensar, é o tamanho de uma província do Brasil. O Brasil é um continente, então tinha que mostrar um poder bélico superior do qual ele não tinha. E aí o que o Brasil vai fazer? Vai recorrer a várias táticas para ampliar o seu setor bélico. Qual é o problema? As pessoas que vão comportar as tropas brasileiras, boa parte delas, vão ser oriundas desses setores. São pessoas que não têm um mínimo de treinamento militar. São pessoas ou livres ou pessoas escravizadas que vão se ver obrigadas a irem à guerra do Paraguai. Primeira forma de aumentar o corpo das Forças Armadas Brasileiras foi por meio da criação dos Corpos de Voluntários da Pátria. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Você aí em casa, que está fazendo nada, o imperador decreta que você seja voluntário da pátria. Tipo, gente, pelo amor de Deus, qual era o discurso por trás? Você que fosse voluntariamente para a guerra, você ia ganhar um lote de terra, caso você seja desprovido de terra para viver com a sua família, dinheiro, que é legal, é importante, alforria, se você for numa condição de escravizado. Só que tudo isso está à mercê do seu alistamento voluntário. Só que boa parte dessas pessoas que foram recrutadas voluntariamente, totalmente entre aspas, elas foram à força, balela, esse negócio de voluntarianismo. E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas que foram para a guerra eram mulheres disfarçadas de homem, tipo Mulan. Muitas mulheres queriam ir por uma questão de recompensa, ou eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar terra, está vivendo sobre a sombra do patriarcalismo, é muito difícil ela ter uma autonomia econômica. Então muitas delas vão se vestir de homem e ir para a guerra, se voluntariar. Porque, afinal de contas, se sobreviver e voltar, vai ter terra, vai ter dinheiro, né? E aí eu vou ter a minha independência econômica. Há um caso, uma exceção à regra, que é o voluntarismo de Ana Nery. Ana Nery, baiana retada, ficou sabendo que seus filhos foram alistados para servir o Brasil na Guerra do Paraguai. Ela fez o que fez, rodou a baiana o que foi, e ela consegue ir para a guerra junto com os filhos para fazer um serviço que vai ser importantíssimo durante o conflito. Ela vai ser uma das primeiras enfermeiras. Ela vai estar à frente da ala das enfermeiras durante o período da Guerra do Paraguai. Não é à toa quem está aí estudando e deseja ser enfermeiro vai ter que estudar a Ana Nery. Então, percebam que a guerra vai fomentar vários setores sociais que estavam sob opressões distintas, mas lembre-se que a maioria das pessoas voluntárias da pátria foram à força. Além de fazer um decreto para fomentar voluntários a se alistarem para a guerra, Dom Pedrinho II, não muito satisfeito com o volume conquistado de forma voluntária ou à força, ele vai convocar a Guarda Nacional. E aí lembre-se, quem era a Guarda Nacional? A Guarda Nacional, falei delas no vídeo sobre a regência, falei que ela foi desenvolvida com o propósito de defender a unidade territorial e impedir revoltas sociais. Porque a regência é sinônimo de instabilidade política e social. Vai eclodir revolta do norte ao sul do país para ajudar as Forças Armadas, porque a Força Armada Brasileira era tão organizada, para não falar outra coisa, que foi necessário criar uma Guarda Nacional com civis para controlar as revoltas.
Então, quem é que poderia ocupar cargo na Guarda Nacional? Qualquer brasileiro maior de 21 anos até 60 anos que tinha direitos políticos. Atenção, povo brasileiro, quem é que tem direitos políticos no Brasil Império Segundo Reinado? Apenas aqueles ativos, ou seja, que poderiam votar ou ser elegíveis, ou seja, quem tinha dinheiro, porque o voto era censitário. Então não era qualquer um que fazia parte da Guarda Nacional. Isso vai fazer com que o governo exclua a participação de pessoas de origem popular na Guarda Nacional. Ou seja, tradução: Guarda Nacional é uma elitizada, é uma parcela da sociedade que tem uma boa renda, que vai se armar, que vai ter armas na mão suficiente para, às vezes, até para defender o próprio território, a própria região, mas nesse momento eles vão ser convocados para ir para a Guerra do Paraguai. Eram mais de 440 mil homens. Aí Dom Pedro falou, pô, vou chamar, porque aí sim eu vou bombar, vou dar uma, né, mostrar o quanto que o Império Brasileiro é grande em relação ao poderio bélico paraguai. Aí, adivinha, todos da Guarda Nacional foi nada, velho. De 440 mil, apenas, aproximadamente, 40 mil foram. E aí, o que, que resta a Dom Pedro? Se ele não tem o voluntarismo da população livre, pobre, né, os populares, de ir para a guerra com o decreto dos voluntários da pátria, se a ala dos privilegiados, que é a Guarda Nacional, não está indo, resta quem? Aí resta os escravizados. Só que qual o problema dos escravizados? Vai demandar muito tempo para ele tomar esse tipo de postura, que é a decisão de levar escravizados para a Guerra do Paraguai. Qual o problema? É que você abre brecha para várias tensões políticas e econômicas no país. Só que, por outro lado, o recrutamento voluntário estava dando meio ruim. Por quê? Muita gente fugia, muita gente forjava casamento para sair do alistamento militar. Então, tinha muito empecilho para obter esse recrutamento de pessoas livres. Então, o Conselho Imperial vai se reunir e vai tentar decidir se é uma decisão sensata ou não chamar a participação dos escravizados. Qual o problema? A partir do momento que você tira o escravo da lavoura, tira o escravo da mineração, quem é que vai ocupar o trabalho? Tinha um problema de caráter econômico, quem é que vai ocupar essa mão de obra escravizada? E tinha um problema de caráter político. O processo de levar escravizados para a guerra significa que eles vão ter alforria mediante ao alistamento militar. Então, isso poderia trazer, a longo prazo, o fortalecimento do movimento abolicionista. Além do que, você alforriar a mão de obra escravizada sem indenizar seus donos ia gerar uma treta com a elite agrária. Então, qual foi a decisão do Império? Dar alforria aos escravizados e dar uma indenização aos donos de escravos. Não é à toa que vai bombar um bando de senhores de escravos vendendo seus escravos para o governo. A maioria dos senhores que vão fazer esse tipo de ação são oriundos da região norte e nordeste. Eles estão passando por uma crise econômica. Século XIX é o auge da economia do café. E aonde há maior produção do café? Sudeste. Além disso, a gente tem outro problema. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz acabou com o tráfico negreiro internacional. Agora, eles precisam de renovar o setor da mão de obra escrava entre as províncias. Então, muitos senhores de escravos do Norte e Nordeste revendiam seus escravos para os senhores no Sudeste, onde se ficava o poder econômico maior do Império, que era a mineração e a economia do café. E aí, com a Guerra do Paraguai, se viu uma oportunidade de obter um dinheiro fácil vendendo seu escravo para o governo. Infelizmente, a liberdade dos escravizados estava condicionada ao alistamento. Ele só teria liberdade se ele se alistasse. Isso é liberdade? Você ser obrigado a se deslocar da região onde você está para ir para um país que você nunca viu, nunca conheceu, para guerrear uma guerra da qual você vai ter que defender uma pátria que ontem te escravizava. Então, percebam as ambiguidades
da participação dos escravizados e dos libertos na Guerra do Paraguai. Consegui. Além de população pobre, livre, patriota, se voluntariando de forma forçosa, além da elite da Guarda Nacional indo de contramão ao decreto, porque boa parte deles não vão, além do decreto da participação dos escravizados, quem é que vai para essa guerra? Importante a participação dele, porque, afinal de contas, quem é que conhece o território do Pantanal? Os nativos da terra, que habitavam a região do Chaco, são os indígenas, aqueles que povoavam essa região antes do processo de colonização. São várias etnias que habitam a região, por isso que a participação deles do lado do Império Brasileiro foi importante para que a região do Mato Grosso, que foi ocupada, foi uma das primeiras invadidas pelos paraguaios, seja reconquistada. E hoje é a região que compõe o estado do Mato Grosso do Sul. Eles vão ajudar as tropas brasileiras a sobreviver no ambiente. Assim como os demais recrutamentos não militares, né? Porque quem é militar já está automaticamente convocado. Os indígenas, a gente vai ter casos e casos, né? A gente vai ter casos de indígenas que se voluntariaram e casos de indígenas que foram forçados. Tanto é que a história oral, né, das etnias envolvidas nesse conflito, dos descendentes dessas etnias, eles vão falar que boa parte dos seus antepassados eles foram obrigados a ir para essa guerra. Tanto é que os chefes, né, os pajés de cada comunidade, pedia que em troca de auxiliar o Império do Brasil, as terras que eles ocupassem ficassem sob o domínio dele. A Guerra do Paraguai foi no final do século XIX. Apenas em 1981, o Estado brasileiro demarcou as terras que os povos da região do Pantanal queriam. E ainda assim demarcaram fora da origem da demarcação que, de acordo com a tradição oral deles, estaria dentro do quadro estabelecido durante o contexto da Guerra do Paraguai. Hoje, as populações indígenas na região do Pantanal, elas além de sofrer a invasão do agronegócio, sofrem com desmatamento, sofrem com as queimadas que estão matando a nossa fauna e flora local. Então, daí você vê que as Forças Armadas Brasileiras, nesse momento, não é lá aquelas coisas. A gente tem figuras importantes no setor militar que deram show de estratégia bélica durante o conflito? Teve. Mas tem esse fato, e a gente não pode negar, da negligência do Império Brasileiro em investir no setor bélico, coisa que o Paraguai, sobre a liderança de Lopes, está desenvolvendo, está crescendo. E o Brasil foi deixado de lado. Isso é importante para a gente entender outra crise que vai ocorrer posterior à Guerra do Paraguai, que a gente fala que é a crise militar, beleza? Quando Dom Pedro II soube que Solano Lopes havia sumido, desaparecido, ele solicitou ao Marquês de Caxias que fosse atrás dele, caçasse, que ele queria ele vivo ou morto, mas ele não negociaria a paz com Solano Lopes. Por isso que a gente vai ter um momento aqui de mudança na liderança nas tropas imperiais brasileiras, que antes estava sob liderança de Marquês de Caxias. Ele, diante dessa proposta de caçada, estilo faroeste, que Dom Pedro II deu para ele, falando, não vou me submeter a isso, já fiz o que um militar tinha que fazer, conquistei o inimigo, conquistei a capital do inimigo, o inimigo está derrotado, as tropas paraguaias não têm mais fôlego, foram rendidas, não tem por que eu seguir caçando esse homem. Não vou caçar. E aí há uma mudança na liderança. Marquês de Caxias vai deixar de ser o líder e agora quem vai ser o líder das tropas imperiais brasileiras vai ser o Conde Deu, que era maridinho da princesa Isabel. Ai, gente, esse nome é maravilhoso. Então já viu que é tudo em casa de família. Quando não dá certo, eles colocam um parente no meio para quê? Para que esse parente faça o que o imperador quer que ele faça. Caça até o fim Solano Lopes. E ele vai conseguir, vai estipular até recompensa, quem achar
Solano Lopes e trazê-lo para o Império Brasileiro, vai ter recompensa em R$ 1.000, não sei o que quanto. E aí quem vai encontrar Solano Lopes vai ser um soldado conhecido como Chico do Diabo. Por incrível que pareça, esse cabra da peste consegue achar Solano Lopes numa região, ainda no território paraguaio. Solano Lopes se recusa a se render às tropas brasileiras e aí ele vai entrar em conflito. Nesse conflito, ele vai ser morto. Aí sim, com a morte de Solano Lopes, dia 1 de março de 1870, efetivamente acaba a Guerra do Paraguai. Quais foram as consequências para o Paraguai? Ele vai perder tanto uma parcela do seu território para o Brasil, quanto uma parcela do território para a Argentina. Não tem dados precisos de quantas mortes se teve durante o conflito. O que se sabe de relatos da época é que boa parte dos soldados eram mulheres, crianças, idosos no final da guerra. Com pouquíssimos armamentos, tendo em vista as barreiras feitas no Rio para impedir o abastecimento bélico da indústria paraguaia. É bom ressaltar que as poucas indústrias que o Paraguai tinha desenvolvido antes da guerra deixou de existir, foram totalmente destruídas. O país voltou a ser um país exclusivamente agrário. Significa dizer que o Paraguai, para se reconstruir, vai ter que pegar dinheiro emprestado. E aí lembre-se, quem é o parceiro econômico do Paraguai nesse momento? Inglaterra, querendo ou não, vai em auxílio através de empréstimo. Isso significa que o Paraguai vai contrair enormes dívidas de guerra. Então, observem por que os teóricos revisionistas vão falar que o maior beneficiado do conflito foi a Inglaterra, porque esses países estão enfraquecidos, toda guerra leva à fragilidade econômica, mesmo daqueles que venceram a guerra, e isso vai aumentar a dívida externa desses países envolvidos no conflito, e quem vai ser o beneficiado é quem está emprestando dinheiro, beleza? E as consequências para o Brasil. Além de perder muito dinheiro para manter os gastos da guerra, em vários setores era necessário gastar dinheiro, e gastar dinheiro ele precisava pegar empréstimo, isso significa que depois do conflito, a dívida externa do Brasil aumentou, a imagem do país, diplomaticamente falando, ficou um pouco manchada, principalmente depois que Dom Pedro II começou a caçar Solano Lopes, mesmo depois que as tropas aliadas invadiram o território paraguaio, conquistou a capital, conseguiu a rendição das tropas, ainda assim o imperador queria a cabeça de Solano Lopes. Então isso não pegou muito bem para o imperador. Além disso, como eu falei para vocês na hora que eu estava falando dos alistamentos, isso vai aumentar as ambiguidades sociais. E isso vai fornecer munição para o desenvolvimento do movimento abolicionista no Brasil. Além disso, tem uma questão que deu muito ruim para o Brasil. Pela falta de investimento, afinal de contas, o país estava quebrado, economicamente falando, eles não conseguiram investir no setor das Forças Armadas, coisa que ele deveria ter feito muito antes. Depois da guerra, quem participou da guerra queria voltar para o país como herói, investimento no setor das Forças Armadas melhor, até para evitar esse tipo de alistamento de civis, que foi uma estratégia pragmática, porém mostra a falta de organização do setor militar brasileiro, e muitos desses militares que foram à guerra, presta atenção, monarquistas até a alma, defensores do império, best friends Dom Pedro II, paulatinamente vão criar ranço do império, porque o império não vai fazer nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de promessa que ele havia prometido para as Forças Armadas. Se ele prometeu para os militares de elite certa coisa não cumpriu, imagina para os escravizados que foram para a guerra. Muitos desses militares, paulatinamente, eles vão aderir ao movimento republicano, que vai se fortalecer depois da guerra, principalmente a partir da década de 70, de 1870. Por isso que esses militares vão estar participando do declínio da monarquia, entre eles Deodoro da Fonseca, que vai ser o primeiro presidente do Brasil. Depois a gente fala disso.
Espero que tenham gostado. Aprofundem os conteúdos abordados no vídeo. Qualquer problema, grita aí que eu escuto aqui. Uma hora eu resolvo responder, com certeza. E até os próximos assuntos babadeiros. Guerra do Paraguai é apenas o começo. Tchau para vocês.